Este vídeo trata do projeto de um PID, um projeto realizado no lugar das raízes. Para isso, recomendo fortemente verem este vídeo, que é o vídeo em que são apresentadas as equações do PID, e esses vídeos aqui são interessantes de serem vistos na medida em que eles tratam de detalhes do projeto utilizando o lugar das raízes, detalhes esses que não pretendo repetir aqui. Então, um cenário que se nos apresenta é o seguinte: temos uma malha de controle com uma planta e esse controlador que deve ser projetado tem estrutura PID. E ajustaremos os parâmetros desse PID utilizando o método do lugar das raízes. Antes de começarmos, eu vou lembrar, e isso está neste vídeo, que a equação, a função de transferência do assim chamado PID teórico, segundo o padrão da ISA, é m de S sobre E de S, ou seja, o sinal de saída sobre o sinal de entrada, suas transformadas de Laplace. É uma função de transferência que tem dois zeros, um polo, sendo que esse polo está na origem. Por que dizemos que ele é teórico? Dizemos que ele é teórico porque, ao se tratar de uma função de transferência imprópria, ela não é implementável. Então, o pessoal propõe o que é chamado de implementações práticas, que são funções de transferência que têm ao menos o mesmo número de polos e de zeros, e isso aqui pode ser implementado utilizando circuitos e coisas equivalentes. Qual a ideia? A ideia é fazermos o projeto imaginando essa estrutura e depois vemos como que fica se formos implementar isso daqui, o que de fato é o que ocorre. Observando que a menos de uma constante n, que nós vamos mencionar lá no final, os demais parâmetros são todos iguais, ou seja, os parâmetros que encontrarmos aqui, implementaremos aqui e veremos que tipo de desempenho se obtém. Então vamos ao projeto. A planta é descrita por esta função de transferência e os requisitos de controle estão numerados aqui. Queremos 20% de sobresinal no máximo, erro nulo em estado estacionário para entradas em degrau, ou seja, o erro de posição deve ser nulo, e o tempo de subida menor ou igual a 0,3 segundos. A resposta desse GDS em malha aberta é o que vocês estão vendo nessa figura, e percebemos que, a menos do sobresinal, que não chega a 20%, os outros requisitos não são atendidos. Então, por exemplo, o erro em estado estacionário, a entrada foi um degrau unitário, então vemos que o erro é 0,4. E queremos zerar esse erro, né? Então, isso aí é um dos objetivos do controle. E o segundo é que o tempo de subida, nesse caso aqui, está quase 2 segundos e queremos reduzi-lo para 0,3 segundos. Então tem que ser uma resposta muito mais rápida. Para isso, faremos o projeto de um sistema de controle e, como já combinado, o controlador é da classe PID. Antes de pensarmos na sintonia do controlador, vamos imaginar onde queremos que fiquem os polos complexos conjugados dominantes, né, da malha fechada projetada. Por que essa preocupação? Porque decidimos fazer o projeto pelo lugar das raízes. Então nós vamos tomar as especificações e transformar essas especificações numa localização de um par de polos complexos conjugados que esperamos que sejam dominantes. Então a primeira expressão que usaremos, ela está traduzida aqui, né? E ela envolve o tempo de subida, 0,3, conforme especificado. Π é a constante π, beta é o ângulo, né, indicado respeito ao lugar das raízes. Daqui a pouco eu falo melhor dele. Observe que esse ângulo tem que aparecer em radianos, uma vez que π está em radianos. E aqui temos a frequência não amortecida ômega d. Tá? Então vamos imaginar
que queiramos colocar os polos de malha fechada dominantes nessa posição, obviamente com seu respectivo complexo conjugado aqui, eu não vou indicar por razões óbvias, a simetria vocês levam em conta. Tomando a reta que aparece aqui em azul, esse ângulo beta, né, de 60 graus, é o ângulo que corresponde a um quociente de amortecimento zeta da ordem de 0,5, que por sua vez corresponde a um sobresinal máximo da ordem de 20%. Então, se nós colocarmos o par de polos complexos conjugados, né, um deles e o outro, claro, aqui nesse espelho negativo, ao longo dessa semirreta em azul, isso daqui estará garantido, em princípio, se eles fossem os polos únicos. Como não são os únicos, então nós temos que torcer para que eles sejam dominantes. Então, pode haver algumas variações, mas isso terá que ser visto ao longo do projeto. Agora nós temos que cuidar, então, uma vez que o zeta está definido, então nós vamos trabalhar com alguma coisa a partir de 0,5. Vamos definir a frequência, né? A frequência do polo, que isso é a velocidade de resposta. E para isso usamos essa expressão. 60 graus é igual a π sobre 3, colocando esse valor aqui no lugar do beta e fazendo essa conta, obtemos que o ômega-d precisa ser maior ou igual a 7 radianos por segundo. Então, o ômega-d, vocês sabem que é esta altura aqui. Essa frequência é o ômega-d. Então, vou indicar aqui. Isso aqui é o ômega-d. Okay? J ômega-d, porque o ômega-d é só o 7 radianos por segundo. Pronto. Então, está aqui esse polo, com seu respectivo negativo. Como conhecemos esse ângulo, que é de 60 graus, e essa altura, que é 7, essa projeção é 3,5. Portanto, os polos de malha fechada dominantes, nosso alvo é colocá-los nessa posição. Menos 3,5, a parte real, mais ou menos J7, a parte imaginária. Observem que o lugar das raízes do sistema não compensado, esse que está indicado aqui na figura, né? Ou seja, está longe de passar daqui. Então, o primeiro objetivo do projeto é puxarmos esse lugar das raízes para a esquerda, forçando ele passar nessa região, e depois ajustaremos um ganho, de modo a colocar os polos de malha fechada nessa posição específica. Para isso, já combinamos utilizar um PID. Então, PID é composto de um polo na origem do plano S. Esse polo garantirá que o ramo direto será do tipo 1 e, portanto, erro nulo em estado estacionário com entradas em degrau. Isso está garantido por esse polo na origem. E agora o numerador, vocês lembram que tinha 2 zeros. Né? Para facilitar este projeto, nós vamos colocar esses zeros na mesma posição. A planta tem esse polo em menos 10, tem um polo duplo em menos 1. Esse polo na origem é do PID e os outros zeros agora eu tenho que decidir onde colocar. Como eu quero trazer o lugar das raízes, que vocês lembram que vinha mais ou menos assim, né? Eu quero puxar ele para cá, então é natural que eu coloque os polos, esses zeros à esquerda, porque os zeros puxam o lugar das raízes, ao contrário dos polos que tendem a empurrar o lugar das raízes. Então, coloco quase que arbitrariamente, né? Claro que você pode fazer algumas tentativas, né? Um zero duplo na posição menos 2, e o lugar das raízes dá essa puxada aqui para dentro, né? Como a gente gostaria que acontecesse mesmo. Ótimo. Observem que o polo dominante desejado era algo em torno de J7, menos 3,5, ou seja, é essa região aqui, e o lugar das raízes passa nessa região. Isso que a gente precisava que acontecesse. Agora é uma questão de escolher o ganho, de modo a garantir que a raiz em malha fechada esteja aqui, e não aqui ou aqui.
né? Então, o ganho é quem determina isso. Utilizando o critério de módulo, obtemos esse ganho. Eu não sei o que é o critério de módulo. Veja lá nos outros vídeos indicados a respeito do lugar das raízes. Para esse ganho K de 5,36, os polos dominantes, ou melhor dizendo, os polos complexos conjugados, que a gente torce para serem dominantes, estão aqui. Observe, a parte imaginária realmente está muito perto de mais ou menos J7, e a parte real também está perto de menos 3,5, 3,6. Então essa é a localização dos polos. Temos um polo em menos 1,7 e esse carinha está por aqui, né? Se isso aqui é menos 2, isso aqui é menos 1, então tá, sei lá, algum lugar por aqui. E 1 em menos 3, sei lá, alguma coisa, se isso aqui é 3,5, menos 3 aqui. Então temos esse e o seu espelho do lado de cá, polos. Pergunta se esses aqui são dominantes. A gente torce para que sejam, mas já percebemos que esses polos aqui também terão a sua influência. Então precisamos validar. Vamos à resposta do degrau. A resposta do degrau desse sistema projetado aparece aqui e logo vemos que o tempo de subida tudo bem, está ok, está em torno de 2,5, tem até folga, né? Mas o sobresinal máximo está quase 40%, está muito. Então nós precisamos reduzir o sobresinal máximo. Como temos folga no tempo de subida, a primeira coisa que naturalmente a gente imagina é vamos reduzir o ganho. Se a gente reduz o ganho, o sobresinal tende a diminuir um pouco, e ainda que o sistema fique um pouco mais lento, mas eu tenho alguma folga, quem sabe. Neste caso em particular, essa não é uma solução eficaz, e eu vou tentar convencer vocês do porquê que não é uma solução eficaz. Eu vou fazer aquela linha reta aqui, vocês lembram que essa aqui define o beta, né? E o lugar das raízes, o polo dominante está, sei lá, por aqui. Okay? Agora, se eu reduzir o ganho, esse polo começa a trafegar nesta direção. Observe que eu não tenho muita folga, eu não tenho como ganhar, agora eu não vou conseguir desenhar essa reta direita aqui. Eu não tenho como ganhar muito espaço, eu estou muito, está ruim demais essa já. Deixa eu colocar diferente aqui, só um pouquinho. Bear with me, como dizem em inglês. Ok. Então observem que eu não tenho muito espaço para melhorar. Eu saio desse ângulo para esse ângulo. Ou seja, é um ganho marginal. E de fato é isso que a gente verifica. Eu começo a reduzir o ganho, o sistema fica mais lento, porque eu vou descendo aqui, essa frequência está cada vez mais baixa, então o sistema fica mais lento. Contudo, esse sobresinal máximo ele reduz muito pouco. Moral da história, eu não vou melhorar esse projeto reduzindo o ganho. Eu preciso puxar o lugar das raízes ainda mais para a esquerda para tentar trabalhar com ângulos beta ainda menores. Okay? Então, esse é, vamos dizer, o ajuste fino do projeto. Vamos lá. Então, refazendo um pouquinho de contas, né? Queremos trabalhar com um ângulo agora, em vez de 60, de 45 graus, isso dá um zeta de 0,7, então eu trabalho com folga, eu tenho agora, em vez de trabalhar com 0,5, eu tenho um colchão de segurança 0,7, ao amorteço mais o sistema, eu vou tentar reduzir o sobresinal desse jeito. Como o ângulo é 45 graus, e refazendo essa conta, agora o 7 vira 8, eu imaginaria ter par de polos complexos conjugados nessa região em vermelho. Observe que o lugar das raízes não chega até lá e eu não consigo fazer ele chegar até lá. Por mais que eu manipule esses dois zeros,
né? Observe que eu cheguei ele mais perto ainda, para ele puxar mais ainda o lugar das raízes para a esquerda. Eu consegui, mas esse é mais ou menos o limite. E mesmo que eu separe os zeros e coloque eles em posições separadas, eu não consigo chegar esse lugar das raízes muito mais para a esquerda. Então, o próprio projeto já me diz que essa região daqui, com essa topologia de controlador, é inalcançável. O que dá para fazer? Ora, eu vou trabalhar pensando no mesmo zeta, só que andando nessa direção, até alguma coisa que seja viável, que é o que está aqui. Qual o preço que eu vou pagar? Eu vou pagar que eu vou sair dessa frequência para essa frequência, ou seja, o sistema será mais lento. É só isso, mas vamos ver se isso atende, né? Então vamos fazer isso e procedendo como anteriormente, eu chego a esse ganho, 3,7. Com esse ganho, as raízes estão aqui, as complexas conjugadas, então o 5 realmente a parte imaginária é 5. Essa parte real é menos 4,2, tá? Que é um pouco menor do que eu gostaria que também tivesse por volta de 5, de menos 5. Tenho um zero, um polo em menos 1,3 e um polo em menos 0,2. Isso aí mudou pouco com respeito ao anterior. Vejamos a resposta ao degrau desse sistema. Está aqui. E eu estou bastante satisfeito com ela. Erro nulo em estado estacionário, sob sinal máximo de 20% e tempo de subida da ordem de 0,3 segundos. Então, para todos os fins práticos, né, eu atingi os objetivos de projeto aqui e agora eu quero buscar a sintonia. A sintonia é achar as constantes do PID, ou seja, KC, TI e TD, sendo que agora, por enquanto, eu só tenho os dois zeros em menos 1,5 e o ganho K 3,7. Com esses parâmetros, claro, eu tenho a função de transferência que é essa, e eu procuro aquela função de transferência teórica que tem esse formato, e agora eu comparo os coeficientes. Comparando os coeficientes, eu chego a estes valores. O KC 11,08, o TD 0,33 segundos e o TI é 1,33 sobre segundo. Essas são as unidades do TD e do TI. Agora, como combinado, nós vamos pegar estes valores projetados, imaginando uma estrutura teórica, e nós vamos colocá-la na estrutura implementável e fechar a malha com ela e ver qual grandes são as diferenças que eventualmente apareçam. E está aqui. Então agora nós vamos lançar a mão dessa estrutura, que é a estrutura prática. A literatura recomenda que esse N, que é uma constante, seja escolhido entre 0,05 e 0,17. Eu comecei com o valor inferior do intervalo, já fiquei satisfeito, mas eu poderia testar alguma coisa na outra extremidade, alguma coisa intermediária, mas esse resultado é para n igual a 0,05, sendo que o TD, o TI e o KC são os valores que acabamos de obter na transparência anterior. Implemento, fecha a malha, e o resultado é este aqui. Obviamente, por causa do integrador, eu ainda tenho erro nulo em estado estacionário. Tempo de subida está em torno do 0,3. O sobressinal é que ainda está passando um pouquinho. Se você achar que isso daqui é um problema, então agora é a hora de baixar o ganho um pouco. E nesse caso, baixar o ganho fará diferença. Por quê? Porque eu tenho uma folga, eu tenho mais margem de manobra aqui. Observe que se eu descer por aqui, eu consigo realmente trabalhar com zetas maiores. Eu consigo, ajustando o ganho, ver uma variabilidade maior no quociente de amortecimento. Então, nesse caso, é eficaz. E se vocês diminuírem esse ganho KC ou 3,7, como vocês quiserem pensar que é o que está aqui, né? Um pouquinho, esse sobressinal
fica dentro dos 20%, mas o tempo de subida sobe um pouquinho, inclusive beira os 0,5. Moral da história, o projeto nos diz que temos que fazer uma opção, né? Ou trabalhamos com sobresinal um pouquinho acima de 20% e nos atemos a 0,3 segundos de tempo de subida, ou flexibilizamos um pouco o tempo de subida, então aumentamos de 0,3 para alguma coisa em torno de 0,5, né? E aí nos atemos a um sobresinal máximo de 20% ou coisa do tipo. São decisões típicas que a gente toma no contexto de engenharia.